trabalho, escutando as histórias no turno diário. Pego meu fretadão, vou ligado, meu irmão, curtido pela internet. Esse é o meu podcast. Pode você é o diesel que corre na via. Pode você é o mundo 6040. Pode você é o diesel que corre na via. Pode você é a viagem trocando as ideias. Oi, gente! Aproveitando, o Alex Jones não chegou aqui ainda para dar uma informação muito importante para vocês. Olha que bonito que eu fiquei. Tô aqui paramentada no meu bonezinho para avisar vocês que as vagas do nosso curso Gestão de Operação acabou! Põe essa musiquinha aí pra mim, produção! Acabou! Acabou, pessoal! Que pena, hein? Você não me ligou? Eu tenho duas músicas pra você. Que pena, amor. Que pena. Pena. E a outra música é Acabou, que eu acabei de cantar. E então, sabe aquele ônibus cheio que você fica esperando o dia inteiro? Pois é, você deu o sinal e ele não vai parar, porque agora, ó, tá cheio, parceiro. Vai no próximo. A gente te espera na próxima viagem com vocês, tá bom? Beijo, obrigado, tchau. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com muito prazer que eu recebo hoje o Rick Neri. É isso mesmo. O cara que está nas redes sociais, é motorista de ônibus Isso. e aproveita aí dessa jornada do ônibus para criar um conteúdo divertido, para divertir os colegas do trabalho, os passageiros, o pessoal. Seja muito bem-vindo, Rick. Me conta um pouquinho, eu depois vou querer saber das redes sociais, como é que Tranquilo. você começou, mas me fala como é que você começou, como é que você foi parar no ônibus? Como começou sua carreira no transporte? Primeiramente, né, boa tarde, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso, Dependendo da hora que estiver Dependendo assistindo. do horário que o pessoal for ver, né? Bom, minha jornada começou em 2005. Entrei como cobrador na empresa Transpass. Legal. Fiquei 3 anos lá. 3 anos bem vividos lá, né? Aí dizem assim, quando você prova dessa água, você não quer mais outra, né? Você Então, sabe que aí tem uma brincadeira aqui no canal, que Hum. eu falo, quando o diesel corre na veia, se correr o diesel na Já veia, o cara ouvi falar, tenta né? sair do busão, depois não tem jeito. O diesel meleca o cara e volta difícil, é e verdade, o cara é volta difícil. pro ônibus de novo. É difícil. Então, aí eu saí, em 2008 eu saí. Tentei novos ares. Entrei numa empresa de metalúrgica, não me adaptei. Depois tentei outra situação, vendedor, não me adaptei também. Aí eu falei, não, quero voltar pro ônibus. Só que daí eu não quero voltar pra ficar só de cobrador. Quero voltar como motorista. Legal. Em 2010 consegui entrar numa outra empresa, né? E nela eu entrei como cobrador. Surgiu a vaga para manobrista. Me inscrevi, consegui entrar de manobrista. Fiquei 11 meses de manobrista, tudo de primeira. Graças a Deus foi tudo de primeira. Fazendo manobra à noite ou durante o Manobra à dia? noite, manobrista A à manobra à noite. noite nas empresas de ônibus, eu já falei, é um negócio bem difícil, assim. Independente do corrido. cara é profissional, o cara é bom de volante, mas pra você manobrar um carro daquele tamanho,
normalmente é nas vagas estreitas, né? A maioria Sim, das garagens sim. tem vagas estreitas. Algumas garagens têm um espaço muito maior, mas o negócio dá o quê? Dá uns 2 palmos ali de um ônibus pro outro, no máximo. É só pra Se abrir a bobear, porta bem e isso aí, às vezes é passar ali. menos. Às vezes a pessoa passa espremida, às Passa vezes. espremido. E à noite, sem grande iluminação, Isso que eu ia falar. Tem muitas grades não tem iluminação a maioria apropriada. não tem. A Então. maioria não tem. E era correria. Porque era onde chegando, a filha, você tem que... Hoje eu tô gordinho, porque o motorista só come e senta. né? Come Mas na monobrista, quando era monobrista, era magrinho. É porque é correria, estaciona direto. um, vai lá buscar o outro na fila. Corre lá pra buscar outro. pra não Pegava deixar- na fila do abastecimento, não? Pegava na bomba. Pegava na Ele bomba. puxava na bomba e você Aí- puxava pra colocar no lugar certinho. Na Lá já vaga. tinha a lista toda Aí certinha. você tinha uma lista, que essa lista normalmente é o carro que vai sair primeiro e tem que ficar Isso. primeiro. Tem que ficar Né? Os primeiro. últimos carros Os vão últimos. ficando no fim. Exatamente. E aí tem todo um trabalho de logística aí, de manobrar esses carros Tem, para tem, deixar o pra negócio deixar certo certinho. pro outro dia. Isso. Porque o motorista tem que chegar de manhã, pegar lá E o tá tudo na relatório ordem dele e certa. já tá na ordem certa, né? Porque tem casos que o motorista às vezes precisa trocar de carro, tem que tirar 3 ônibus da frente para pegar o dele. Aí vai atrasar a viagem. Provavelmente sim. vai atrasar. Sim, e já aconteceu, inclusive, quando já era motorista. Aconteceu de ter carro na minha frente ali, tava em ordem errada, não sei por que motivo. Teve que tirar pra depois eu pegar outro. Mas então, aí isso foi em 2010. 2011, fiquei até mais ou menos setembro como monobrista. 2011 já caí pra motorista e daí pra frente, só motorista. Só motorista. Só motorista. Então vamos lá, de 2000 você tem mais de 10 anos só de motorista. De motorista, só de motorista. Legal. E aí, como é que você começou a entender, que eu acho que foi isso que você entendeu, que você fazer um conteúdo na internet poderia ajudar a descontrair as pessoas. Você começou a fazer de graça, tal, assim, de graça assim, fala, pô, vou fazer isso aqui e alguém gostou, caiu em algum grupo. Como é que começou esse conteúdo do Rick Aneri aí, do Facebook, no TikTok? Tá em todas as plataformas? Tá no TikTok, no Kawaii, no próprio YouTube, eu tô colocando no short do YouTube. Legal. E no Face. E no Facebook. No Rios do Face lá também. Show. E aí, uns 4. como é que você começou com essas ideias de criar esse conteúdo? Então, Alex, assim, foi por causa da pandemia. Em 2020, eu tava afastado da empresa que eu tava. E aí eu baixei o tal do TikTok. TikTok. Ricardo, só puxa o microfone um pouquinho mais pra você. Isso. Aí. TikTok. Isso. Então, Abaixou o TikTok. baixei o TikTok. E eu comecei a fazer vídeo normal. Vídeo normal, totalmente fora do contexto de motorista. E isso, no período que eu tava afastado, quando eu voltei, eu falei, por que não fazer algo ligado à empresa de ônibus, ou Sim. minha profissão? Aí eu comecei a ver algumas coisas ligadas a ônibus, comecei a ver alguns colegas, tudo também. Eu falei, legal, vou começar a fazer isso também. Só que nessa empresa que eu tava, eu fiquei pouco tempo. Não cheguei a fazer vídeo dentro dela. Aí eu saí, entrei em outra, e nessa outra que eu tô, que é a Alfa Rodobus, da região oeste de São Paulo, eu comecei a fazer. Maravilha. Comecei a fazer principalmente dublagem, né? Tem alguns que é com minha voz mesmo, mas principalmente dublagem e ligado ao humor, pra dar risada. Não, eu dei muita risada, achei muito legal. Vou aproveitar, deixar um abraço pro pessoal da Alfa Rodobus. Se inscrevem no canal aí, o pessoal que é os colegas aí, os motoristas, fiscais, pessoal todo aí da Alfa Rodobus, se inscreve no canal Podbus 64, deixa o like nesse vídeo, comenta aí quem gosta dos vídeos do Rick para fortalecer o nosso canal aqui também. E aí você começou a fazer essas dublagens com humor e tal. Sim. E aí, quando que você percebeu que isso tava tendo muita visualização? Como que é? Esse vídeo, ele foi visualizado na rede social ou foi pro grupo de WhatsApp de motorista e os caras começaram a tirar onda? O pessoal pede vídeo lá da empresa hoje, os motoristas pedem vídeo pra você gravar. Como que é essa relação hoje? Então, assim, quando eu vi que, tipo, eu falei, nossa, o pessoal tá me notando. Foi uma vez que falaram pra minha namorada, aliás, beijo, Ju. Opa! Então, pra minha namorada que estavam vendo um vídeo do motorista muito engraçado, sem contar pra ela, um motorista muito engraçado. Quando ela foi ver, era eu. E era uma pessoa totalmente aleatória. Sim. Né? Não me conhecia mesmo. Aí quando ela viu, eu disse, isso aí que é meu namorado e tudo.
Aí ela disse isso pra mim, eu falei, caraca, eu tô... Mas ela já sabia que você gravava esses vídeos. Sim, ela já sabia, assistia, tudo. Mas não enfim, imaginava que isso ia alcançar tá chegando outras pessoas. nessa proporçãozinha. Nessa proporção. Isso, exatamente. Aí essa amiga dela falou que num terminal que fica aí em São Paulo, terminal Santa Mara, se eu não me engano, ou João Dias, uma coisa assim. Diz que um monte de motorista lá dá risada com os meus Fica vídeos. assistindo lá. Falei, pô, legal. Porque sabe que nos terminais, né, nos pontos finais, ou no TPTS, independente da linguagem que vai usar, junto ali uma meia dúzia de motorista, tem resenha sempre. Sempre, isso. Vai ter resenha, de não lei, tem como não. sempre Tem sempre esse bate-papo aí. Eu trouxe alguns motoristas aqui para contar um pouco dessa história da resenha também, do ponto final, né, do terminal, tudo. Sim. E eu acho muito legal isso, porque é um momento eu acho, do motorista relaxar, né? Porque a viagem do transporte passageiro é um negócio muito sério e com muita responsabilidade, você está transportando vida. Sim. Mas nada impede do cara chegar no terminal, né? Ou ver um vídeo, ou encontrar outros amigos ali e contar uma piada, contar uma história, que sempre foi assim, né? Sempre foi. E, tipo, também teve outra situação na própria garagem. Aí os caras chegam, ou você é o que tá fazendo vídeo aí na internet? Aí eu falei, acredito que seja eu. Pô, não, é você sim, pô. Eu vi lá os caras... O cara começou a te conhecer começou a conhecer na própria empresa também, entendeu? Já outra situação. Eu tava no ponto de ônibus esperando o ônibus pra ir trabalhar, no caso de manhã. Desceu uma fiscal de outra empresa. Eu só sei que era fiscal porque ela falou depois, né? E falou, você é o cara que faz vídeo na internet. É sempre assim. Legal. Faz vídeo na internet. Eu faço também, mas não sei se é de mim que você tá falando. Não, é você sim. Quando a pessoa vir, cara, pode ter certeza. Porque a pessoa olha antes e fala, será que é? Aí olha e fala, não, acho que é ele mesmo. Aí, não, eu percebi que já tem certeza já. Ixi, eu falei, caramba, realmente tá tornando... Tem muita gente vendo você. Bem reconhecido, muita gente vendo mesmo. Mas assim, só falta cash, né? Então, por enquanto só estamos no humor. Tá no humor. Que já é, pra mim, já é legal, entendeu? Mas se vir um cash também é bem-vindo. De alguma forma você vê. De alguma forma você tá divertindo o pessoal, você tá, né, descontraindo. Sim. Eu não sei se você recebe depoimento de alguém que fala, pô, acho legal demais seu trabalho, assisto sempre, tudo, isso me deixa mais leve. Que eu acho que isso já é um retorno já. Positivo, não, então, é legal. Né? Mas eu acho que a questão do cash aí, ela vem com... O Podbus já te achou. Eu vendo lá. Pô, o Podbus te achou e, cara, eu falei, vou fazer o convite pessoalmente para ele vir aqui e tal. E logo alguém que banca vai achar e vai achar legal o seu trampo. Quando eu vi a sua mensagem, eu falei, pô, será que é real? É isso mesmo. Você sabe pô, satisfação, velho. Eu falei, não, legal. Cara, sabe achei que super cara, divertido. a gente aqui, como eu sempre falo, a gente é do busão e a gente, né, eu fui um cara que vivi no ponto final, nas garagens de ônibus, tudo, e troco ideia até hoje. Tem a questão do curso aí, que eu já falei em muitos episódios, eu não vou ficar repetindo mais, né, curso de gestão de operação e tal. Mas eu sou um cara que vivo há 30 anos no meio do transporte, né, com todas as funções da operação e tal, e depois virei consultor. Mas eu acho que a gente precisa valorizar sempre, né, a nossa profissão, esse tipo de trabalho. E eu sou um cara, hoje, por estar aqui no canal, no Podbus 64, né, trazendo essas pessoas, eu vou buscar, às vezes, caras que ou têm uma experiência diferente também na profissão do ônibus, né, seja, independente da função. Né? Ou que tenha alguma coisa, como é o seu caso, tenha lá humor relacionado. Sim. E aí eu vejo que o humor não tá fazendo graça para denigrir o ônibus. É um humor para divertir o pessoal que é do ônibus ou que gosta do ônibus. Pra dar risada, né? Eu dei risada, cara, eu vendo o seu conteúdo lá, eu dei risada com vários dublagens que você fez lá e achei muito inteligente. Como eu falei logo que você chegou aqui, eu acho que existe uma inteligência muito grande de pegar um meme do lado do BBB ou de qualquer meme que sair e trazer isso para a realidade do ônibus e criar o conteúdo que você cria numa dublagem ou ali numa cena que vai ser engraçado, né, para divertir os colegas ou quem gosta disso. Eu acho isso muito inteligente, eu acho que isso tem que ser valorizado. O nosso papel aqui é valorizar o profissional do transporte e o que a gente hoje faz vamos chamar aqui para mostrar que isso é legal, é bem feito e
é o cara do busão que tá lá criando esse conteúdo divertido. Não só divertido, e às vezes instrutivo também. Você dá algumas dicas ali com a brincadeira, acaba dizendo como é que a regra funciona. Como que é o certinho ali. Qual que é o certo, né? Então... É bem isso mesmo. Tipo, que nem você falou. Eu pego um áudio aleatório de algum... Que nem você falou, BBB, ou pode ser até outra situação. E eu penso, agora eu vou fazer como? O que eu vou elaborar agora? E realmente você vai buscar na mente alguma coisa, alguma situação. Ah, beleza, isso aqui dá pra falar como se fosse uma passageira que deixou o filho, que foi um dos últimos que eu fiz, um filho de 15 anos passar por baixo. Tá. Não, então vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade e conta. Como que foi essa produção desse um dos últimos vídeos que você fez, Sim, que é a passageira que tem um filho de 15 anos e pediu pra ele passar por baixo. Como é que começou essa criação do conteúdo? O que você ouviu e como que foi? Foi o áudio acho que do Tiringa, se não me engano. Tiringa. Sim. Que O Tiringa é aquele áudio, bruto lá da... É um senhorzinho, né? De chapéu. E que ele fala assim, é bem rápido. Ele fala assim, eu não tô acreditando nisso não. Eu não tô acreditando nisso não. Não é possível, uma coisa assim, entendeu? Eu falei, o que eu vou fazer aí? E aí, tipo, eu já sei, eu vou olhar pra trás como se tivesse alguém passando por baixo. E o texto vai ser quando a mãe pede pra deixar o filho, a criança de 15 anos passar por baixo. Pois é, você Aí vê. eu olho pra trás assim e falo, eu não tô acreditando nisso não. Não tô acreditando nisso não. É só essa reação, entendeu? Mas vou eu ler acho, isso aí e falar, eu vai acho ser isso mesmo. inteligente, eu acho inteligente isso, eu acho legal. E provavelmente você já viu uma mãe pedindo pra criança Já, de 15 anos já. passar por baixo. É bem isso mesmo. Né? Eu acho que todas essas relações, esse conteúdo que você cria, tá relacionado à experiência que você vê. Isso Que é uma coisa verdade. que eu falo aqui no canal. O nosso setor do transporte, o motorista, não tem viagem igual. Todo dia parece que acontece uma novidade. Uhum. Todo dia acontece alguma coisa, seja Nada dentro fique- ou fora do ônibus. Uhum. Né? E você tá falando, putz, mas ainda... Aí eu me pergunto, ainda tem mãe mandando garoto de 15 Marmanjão. anos? Marmanjo. Eu era fiscal com 15 anos já. Eu já era fiscal há 2 anos. Eu comecei de fiscal com 13 anos de idade. Óbvio que hoje em dia isso não pode. Hoje não pode. Mas eu comecei a ser praticado como fiscal com 13 anos de idade. Com 15 anos eu estava escalado já e eu sabia a linha todinha na cabeça, já que não tinha todo o relatório que tem hoje e tal. Mas eu fico pensando, pô, mas 15 anos passando por baixo, eu já fiscalizava com os motoristas, né? Os motoristas, os tradicionais, tudo. Imagina um garoto de 13 anos de idade no ponto final para lidar com o motorista e falar, você vai sair. O motorista com 30 anos de empresa já. Falar, esse moleque não sabe de nada. Aí eu tinha que... Sempre tem, né? Aí você pega os 13, 14 anos de idade e você tem que criar uma responsabilidade ali, uma autoridade, senão os caras não respeitam também. Não vai respeitar, é verdade. Né? Então... Mas é verdade. Aí depois, como é que ficava pra você se impor? Era difícil. Imagina Era a difícil. situação. Tanto para impor, o que aconteceu? Eu tive a sorte de começar a perder os cabelos bem cedo. E aí parecia que eu era mais velho. Mas, velho, aí sim, eu era um cara Aí os sério. caras respeitavam, Eu né? já brinquei aqui que eu sempre fui um fiscal muito sério. Quando eu fui escalante, programador, inspetor ou até gestor de operações, eu sempre fui um cara muito sério. Eu comecei a ficar mais leve com essa história do canal, de alguns anos para cá veio o canal, alguns outros trabalhos que eu faço, né, no meio do transporte, e aí eu entendi que não precisava ser o durão. Mas como eu comecei muito jovem, eu tinha que ser duro, né, no ponto final, porque senão eu não ia respeitar. Senão verdade, todo passageiro queria subir por trás. Né? Então, eu acho que foi uma coisa que eu amadureci muito rápido. E depois isso me trouxe algumas questões, como essa de ser muito sério, de ser um cara muito fechado, muito duro, que nem conversava muito. E depois eu entendi que eu não precisava mais disso, que isso foi um momento, né, necessário. Mas era difícil, o motorista, assim, eu já agradeci tem alguns motoristas que me ajudaram muito nessa época. Tem, Né? Você imagina um garoto lá com 14 anos tendo que fazer conta de minutos de hora de entrada, descontando a refeição, com a hora da saída, com o carro que vai chegar, que vai sair, com a quilometragem, com a catraca, e tinha que fazer isso de cabeça e que saía carro a cada 5 minutos. Imagina a pilha. Motoristas experientes que me ajudaram. E hoje eu tô até conversando com alguns caras que são dessa época, são motoristas aposentados já. Eu estive falando com eles nas redes sociais recentemente, pegaram meu WhatsApp, falaram, não, a gente vai no seu canal que a gente vai falar das antigas.
Tô aguardando, né? Outros falaram que iam vir e não vieram. A gente vai esperar aqui Pode vir, pessoal. os caras pode vir. pra bater um papo aqui e trocar ideia. Mas Pô. você vê, eu acho que é outra realidade, outro mundo. Mas eu sempre fui fã do transporte e cada vez mais, porque eu acho que eu conheci um pouquinho desses setores, né? E aí a vida do motorista, eu costumo falar aqui, é uma vida complicada. O cara acorda muito cedo, Sim. tem muita responsabilidade. Cada dia, gente diferente. Conta um pouco, de que hora que é a sua jornada hoje? Você pega que hora? É de manhã, de tarde ou de noite você trabalha? Hoje eu tô no período da manhã, né? Eu levanto 3h20 da manhã, mais ou menos. E na função que eu tô lá de motorista, eu tô no serviço Atende de São Paulo. Atende, que é um serviço Atende. muito legal. Eu queria que você contasse até um pouco Conto. melhor sobre o Atende, Uhum. porque no segundo episódio aqui, Hum. a gente falou do Atende, né, Certo. com a Sandra, que é uma diretora de uma das empresas de São Paulo e tal, e ela contou um pouquinho do Atende, que eu acho que é um serviço, né, bem especial, um serviço bem direcionado, Sim, legal, né, gratificante. diferenciado e gratificante. Teve outras pessoas que passaram aqui com serviço de transporte de pessoas especiais, tudo, e contaram histórias legais. Como que é a sua jornada no Atende hoje? Conta um pouquinho do Atende aí pra gente. Não, então, eu pego no período da manhã, né? E na Atende, no caso, pelo menos, eu não sei se todas as empresas são assim, mas na Alfa não tem um horário específico para você pegar. É um período. Você pega o período da manhã entre 5 e 6 horas da manhã. Então é todo dia, assim, um horário diferente. Por exemplo... E o passageiro também é diferente todo Isso, dia. são diferentes. São ouros diferentes. Ouros, que seria o papel que nós recebemos com a ordem de rota operacional. Legal. Que é o que a gente tem lá, os horários e os endereços para ir buscar e trazer, enfim, buscar e levar o pessoal, os passageiros. E, por exemplo, numa segunda-feira eu pego 5 e 5 da manhã. Numa quarta-feira eu pego 5h20, 5h40. Então nunca é um horário preciso, não é? preciso. Não é uma escala Mas fixa mas daquele na maioria mesmo das- horário, ela é aproximada. Mas na maioria fica entre 5 e Legal. 6 horas da manhã. E, enfim, aí eu chego na empresa, eu tenho que estar lá alguns minutos antes para mim me organizar com a própria van, né? Que daí eu já vou olhar o endereço, ver se bate com guia, que a gente tem, anda com guia Legal. ainda, de mapa de São Paulo, né? Para ver se bate tudo certinho. Feito isso, aí partiu para pegar os primeiros pessoal. E aí deu 7 horas de serviço. Lá, não sei se são todas assim. Lá tem a rendição, Sim. né? 7 horas de serviço, tem a rendição. Aí veio o colega, mais ou menos, se eu pego 5 horas, meio-dia vem o colega, faço a rendição. A maioria pra das casa. empresas é aproximadamente, né? Porque a É jornada isso, né? do motorista hoje é de 7 horas a 7h20, 7h30. Dependendo da região, tem variação, mas é mais ou menos isso. Principalmente num serviço como esse, é mais ou menos 7 horas, depois vem a rendição, que a gente chama, né? Que é o outro motorista que vai continuar Sim, naquela tabela, isso. naquele serviço, naquele veículo, Na parte e da que tarde. vai buscar os caras que você levou, as pessoas que Sim, você sim. levou. E às De vezes repente. não necessariamente os mesmos, mas Outros. que outros tenham levado e ele só vai retornar com a pessoa. E tipo assim, a diferença do Atende nessa parte de rendição pro ônibus é que Atende não tem ponto final. Então pode ser que eu faça uma rendição, né? Um exemplo, eu trabalho na cidade de São Paulo, pode ser que eu faça uma rendição na quarta-feira na Avenida Paulista e na quinta-feira eu tenho que fazer bem distinto da Avenida Paulista. Seria lá no Terminal Pinheiros, para quem Certo. conhece a região lá. Entendeu? Seria bem distinto. Então na Atende também tem essa, nunca é no mesmo local. Entendeu? E fora isso, assim, é gratificante porque você trabalha com pessoas especiais, literalmente, né? Tanto cadeirante quanto pessoas com autismo, pessoas que vão fazer fisioterapia, hemodiálise, e assim, no meu ponto de vista é gratificante, porque assim, são pessoas que eu tive uma avó que fazia hemodiálise, sabe? E eu sei o quanto é preciso, o quanto a pessoa precisa daquilo. É muito Entendeu? difícil, né? A minha sogra precisou de hemodiálise por muito tempo. Só que minha avó não teve isso, porque minha avó morava em Embu das Artes. Em Embu das Artes não tem o serviço Atende. O serviço Tá. Atende só para a cidade de São Paulo. E se eu não me engano, na prefeitura do Embu tinha uma Kombi que levava até o bairro do Vila Sônia, ela e tudo.
Mas depois de um tempo acho que parou, não sei por que motivo. E eu que levava. Eu e minha mãe que levava. Eu, pessoalmente. E quando surgiu essa oportunidade de ir pra Tende, eu falei, caramba, hoje eu tô levando esse pessoal, assim. E, tipo, eu sei o quanto eles precisam. Então eu procuro fazer direitinho, certinho, pra não ter questionamento, né? Não tenho dúvida, não tenho super dúvida. legal. Você sabe, Rick, que todo mundo que veio aqui, que fez algum serviço parecido, e eu já falei em outros episódios, tanto do Atende quanto do serviço de escolar para crianças especiais, tudo, né? Ou com alguma relação com autismo, como teve o pessoal que comentou aqui, os parceiros do transporte, deixar um abraço para os caras. Eu tô para falar com um motorista que tem filho com autismo, motorista de ônibus, né? Sim. E que tem filho com autismo, para vir aqui contar a história, como que é essa jornada do motorista, e ainda chega em casa e precisa cuidar, né? E você tá falando de um outro lado, que é um lado que todo mundo que trabalhou no transporte, e inclusive eu, quando trabalhei com transporte escolar, que atendia crianças especiais, mesmo sendo o cara da operação, eu era o fiscal e depois fui auditor de empresas que faziam isso e tal. E eu digo que quando eu trabalhei a primeira vez com esse tipo de passageiro especial, mudou minha vida, mudou meu jeito de pensar, muda muita coisa, né, gente? Porque aí você fala, pô, eu não tô só dirigindo agora. O motorista não é só dirigir, ele transporta a vida. Aí quando você vai para um serviço desse, você fala, pô, eu tô contribuindo aqui e eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível, porque você já sente o sofrimento não só da pessoa, da família que está envolvida naquilo, né? E eu não sei como é aí uma dúvida que eu tenho, eu vou aproveitar para te perguntar. A gente sabe, né, que as pessoas, vamos dar o exemplo da hemodiálise, que eu já levei minha sogra, você levar a sua avó, a gente sabe que precisa pôr na cadeira de rodas, às vezes precisa pegar no colo e tal. O trabalho do motorista dá alguma assistência nesse embarque, desembarque também? Ou tem sempre alguém da família para fazer esse embarque? A cadeira já é totalmente acessível, já entra dentro da van? Como que funciona isso? Então, a van, todas as vans ela tem um elevador, né? Um sistema de plataforma de elevador. E se a pessoa tem uma dificuldade de locomoção, ela tem que ter geralmente tem que ter um acompanhante. Se ela não tem um acompanhante é porque ela já sabe manusear, por exemplo, um cadeirante já tem totalmente, vamos dizer assim, ele já sabe manusear direitinho a sua tipo cadeira. Aqueles caras que é cadeirante, mas é até esportista, ágil, né? Bem ágil, tal, já sabe fazer então, o rolê ele pode ir todinho. sozinho, tranquilo. Mas se é uma pessoa que já tem uma dificuldade, tem que ter um acompanhante também. Senão não pode ir sem acompanhante. E na Ouro, vem especificando se vem acompanhante ou não. Se porventura eu chego para embarcar uma pessoa que tá lá, cadeirante com acompanhante, e não tem um acompanhante, eu não posso embarcar. Ah, tá. Porque aí é a regra. É a regra, seguir certo. a regra. Todo mundo é ciente disso, tanto Atende quanto o usuário da Atende. Legal. Todo mundo é ciente disso e funciona desse jeito. E me diz uma coisa, os seus passageiros lá do Atende, já te reconheceram já como motorista que tá na internet também ou ainda não? Não. Que eu me lembre, ninguém ainda manifestou. Ninguém se manifestou talvez ainda. os caras reconhecem, às vezes não fala tudo, tadinhos. Mas com certeza os motoristas e o pessoal que na minha época chamava chapéu de bico, ainda chama chapéu de bico? Tem ainda esse apelido ainda. Tem o apelido ainda, Tem né? ainda esse apelido, chapéu de bico, o chamado pé de cabra também. Pé de todo cabra, mundo eu já falei aqui no canal, aquele primeiro banco do ônibus, no Atende não tem um. Não tem. No Atende não tem o banco do pé de cabra. Não tem. É no ônibus convencional, no urbano. Tem até no rodoviário, tem o banco do pé de cabra, que é verdade, sempre o primeiro banco ali, né? Que é uma brincadeira. Mas só voltando um pouquinho nessa questão do trabalho do Atende, eu acho que é um trabalho diferenciado. Sim. O Transporte São Paulo, poucas pessoas conhecem. E não tem problema, a gente toca. Vamos seguindo. Eu acho bonito. Relaxa. Mas esse trabalho do Atende é um trabalho diferenciado, muito legal. E eu acho que o motorista, para conduzir esse transporte e atender esses passageiros aí, tem que ser um cara experiente também. Sim, né? Porque você precisa de um jogo de cintura. Né? Muitas vezes eu costumo dizer, o ônibus precisa, ou a van precisa ter o elevador ser acessível. Sim. Mas às vezes essa cadeira de roda vem de uma calçada, de um bairro, de um local que não tem nem como passar, não tem acessibilidade nenhuma. Né? E eu acho que o ônibus muitas vezes está muito na frente, porque
Muita gente reclama, pô, o elevador do ônibus, que é um negócio que quebra pra cacete, é o elevador do ônibus. Do ônibus em si. Eu nunca vi um negócio pra dar tanto problema. Verdade, verdade. Mas o ônibus tá na frente, tem um elevador. Mas Sim. tem bairro, tem locais, eu não sei se você entra com a van em periferias fechadas, às vezes não cabe sim. nem pra você manobrar o ônibus, é Sim, difícil. Fala, pô, como é que eu vou manobrar a van aqui pra colocar o elevador? O elevador vai descer aonde? Não tem calçada. Sim, sim. Eu, por exemplo, faço atendimento na comunidade Paraisópolis. Legal. Lá dentro mesmo, foi dia de quinta-feira mesmo. Foi ontem mesmo entrei lá dentro. Tem uma ama lá dentro, eu faço um desembarque de uma pessoa que pega, por exemplo, na ACD, da Zona Sul de São Paulo, e deixa ela lá, no início de Paraisópolis, e tenho já um embarque lá dentro mesmo, numa ama que fica lá. Então, não só lá, tanto na comunidade de Paraisópolis, quanto já fiz embarque na comunidade de São Remo, que é da região oeste ali de São Paulo também. Então são lugares são ruas estreitos. bem estreitas, com Só passa a van. gente na rua gente e na tem que ter rua. bastante cuidado. Cuidado e Mas acho que o atenção, motorista é sempre muito, muito bem respeitado, né, nesses acessos desses locais, principalmente do atende, porque sabe que é como se fosse uma ambulância o atende, não é isso? Sim, sim. Assim, Muita a gente população muita gente tem vê como isso consciência de que isso é um trabalho importante que está levando alguém, independente do lugar, se é no centro da cidade ou numa comunidade, que tem alguém ali que precisa do transporte diferente da maioria, né? Precisa de um transporte especial. Sim, mas então, assim, na maioria das vezes, sim, o pessoal respeita e tudo. Mas já vi colegas reclamando de que, eu entrei lá, aí fulano tava com o carro lá e ficou e parou e não tirou o carro do lugar. Aí, tipo, o que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada. Não pode fazer, não. Ele pode tentar dialogar e falar, colega, tô com uma pessoa especial aí, tem que passar e tudo. Mas eu já ouvi colega falar que passou sufoco. Passou sufoco. Eu, graças a Deus, eu já entrei, ruas estreitas, virados, tive que manobrar, voltar ali e tudo, mas tudo tranquilo. Eu entendo que é apertado mesmo, não só pra mim, pros outros também. Todo. Então, mas assim, passar sufoco mesmo, nunca passei, mas teve colega que já passou. Graças a Deus. Graças a Deus, eu acho muito legal essa questão do atende, né, em São Paulo. E independente do seu trabalho, a sua escala hoje está no atende. Mas seus vídeos não são do atende. Não, eu fiz um vídeo já falando que eu tô na Atende, mas ainda continuo fazendo vídeo. Eu vi que você falou que era seu novo escritório. Meu novo escritório dentro da novo Atende, escritório era o atende. Era o Atende, porque o ônibus, o nosso escritório é ali, o painel, o banco. O painel, o cockpit ali. O cockpit ali, nosso escritório. E o meu novo era na Atende. Mas eu continuo fazendo os vídeos dentro do ônibus, na garagem. Quando eu tô com tempo, a gente retorna pra garagem, fica um tempo lá. Se tiver um ônibus, eu vou lá, deu uma ideia aqui, vou ali. Vou lá no escritório do ônibus e faço o vídeo. Me conta uma coisa. Eu não sei qual que é a função, mas o chefe de tráfego, o inspetor, alguém da liderança já te chamou lá para falar sobre os vídeos ou ainda não? O fiscal, os fiscais sabem. Fiscal já viram, inclusive já uma fiscal já me ajudou a fazer um vídeo. Legal. Né? Participando ali. Gente fina Quem demais. Quem segura a câmera? Você posiciona a câmera dentro do ônibus? Você então, tem um suporte? Essa me ajudou. Isso que eu falei me ajudou. Mas quando não tem ninguém para me ajudar, quando é as dublagens literalmente, eu apoio minha mochila no capô e o celular vai em cima da mochila. Na mochila mesmo, na mochila, improvisado. Vai apoiado na mochila. Legal. Improvisado. Improvisa ali e manda totalmente improvisado. E para decorar o texto do... Dependendo do texto, dá trabalho. Dependendo do texto. Quando é mais longo, dá trabalho. Mas quando é curto, a gente pega rapidinho. E aí, o trabalho depois é encaixar ele dentro do áudio. Encaixar o áudio no vídeo porque que às você vezes gravou. não bate. Então, quando não bate, você olha e vê assim, putz, não ficou legal, tô abrindo a boca antes, ou tô abrindo a boca depois. Não, então tem que falar antes, tem que falar depois. Aí eu vou, cancelo o vídeo e faço outro. Os caras são editores assim de vai. vídeo aí. Então, tipo, já dá um trabalhinho já, né? Já, tipo, a gente já faz, vamos dizer assim, uma interpretação já também. Então, é isso que eu tô falando. O cara já ele pega um áudio, é o artista que grava e depois edita e faz tudo. E depois, no outro dia, tá lá de madrugada pra pegar o ônibus e transportar. Isso mesmo. Vira um mini artista ali também. Eu acho que é um mini, talvez, assim, nesse primeiro ponto de vista, cara, mas eu acho que tem tanto valor aí nisso, do cara que, não só porque a gente tá aqui para falar bem do ônibus e tal, e dos profissionais do transporte,
mas dos caras que além disso, além de fazer o serviço importante que faz, de cumprir lá com o seu horário e tal, Sim. né, ainda gasta um grande tempo, porque não grava na primeira e já edita na hora, não é coisa de 5 minutos não, eu sei que isso aí leva tempo, né, eu tiro pelo pouco que eu conheço aí desse trabalho de edição, até aqui do canal e tal, imagina. deve levar bastante tempo, né? Não, às vezes é umas 3, 4 vezes pra tentar acertar. Não vai de primeira. Aí depois que você acerta, você no próprio aplicativo, né? Você tem que colocar um texto, alguma coisa, ou você coloca até a legenda, entendeu? E tem todo esse trabalhinho também. Eu imagino que não é uma coisa muito simples assim de fazer. Muitas vezes não. Quem são os maiores fãs aí do Rick, então, hoje? Nesse trabalho que você faz aí? Você tem alguém lá que curte tudo e que manda mensagem e troca ideia? Ou os caras baixa o vídeo lá da rede social e põe nos grupos só pra tirar onda mesmo? Pelo que eu vi, é bem aleatório. Não tem alguém específico, assim, não. E os comentários? Quais são os comentários, assim? Você responde os comentários, não? Eu tento responder todos, na maioria das vezes. Eu tento responder todos. Mas assim, mais como a pessoa dá bom dia, boa tarde, eu respondo do mesmo patamar. Bom dia, boa tarde, dou risada e tudo. Se fala alguma coisa a mais, eu tento responder também. Esse algo a mais que a pessoa respondeu também. E tem pros dois lados. Chamados hater. O cara que até então, e... nada a ver, sem graça. Mas, pelo que eu vi, são poucos, mas a maioria tem elogio. Continue assim. Que nem você falou no começo, tem gente que fala, não, o seu vídeo me alegrou. Entendeu? Alegrou meu dia. Pra você tirar uma risada hoje, né, no mundo difícil que a gente vive e tal, não é tão simples assim. Nem todo mundo dá risada de qualquer coisa. É verdade. Mas eu dei risada muito com alguns vídeos seus, porque conectava com o que eu vivo, com a minha realidade. E eu achei interessante. Quando a gente recebe esse tipo de elogio, né? Do cara falar, pô, você alegrou meu dia, gostei da hora tal. Que nessa linguagem do motorista, que a gente sabe como é, que vira aquela resenha, que troca ideia, ou que manda só o kkkk lá. Beleza, você tá... Isso eu acho que também alimenta o cara que tá fazendo, perdendo tempo. Não é perdendo tempo, mas tá investindo tempo, né? Pra criar esse conteúdo. Agora o hater vai sempre ter, cara. O canal Pod Bus é pequeno aqui e tal, tem cara que enche o saco às vezes. Sério, mas imagina. Uma coisa que eu falo, eu nem respondo mais quem critica e eu não perco meu tempo mais. Eu digo pros caras que criam conteúdo, falam, gente, deixa quem tá falando mal, deixa eu falar. Não, se a gente parar pra responder, a gente vai perder tempo. E eu acho que tem muito mais gente gostando. O dia que tiver mais gente reclamando do Pod Bus 64 do que achando legal, aí eu paro com ele. Mas enquanto eu tiver 9 falando, pô, gostei, achei legal, tiver um falando, eu não tô nem aí pra esses caras. Deixa falar o que eles quiserem, eu vou seguir, não importa a quantidade, se é 9 para 1, ou se é 1000 para 100. O dia que tiver mais gente achando, isso é uma porcaria, aí a gente para e vai fazer outra coisa na nossa vida. Mas enquanto o pessoal... Que eu acho que é o mesmo caso seu. Você tem vídeos lá com muitas visualizações, não é isso? Tem muitas visualizações e... Mais de 1 milhão. Tem vídeos que tem mais de 1 milhão. Principalmente no Face. Acho que tem uns 7, 8 vídeos que já bateram mais de 1 milhão. Tem vídeo que já chegou a 5 milhões. Só que... Tem um no TikTok que chegou a 9 milhões. Legal. E 800 mil, uma coisa assim. E no Kawaii acho que teve um máximo uns 400 mil. Eu não tô no Kawaii, né? Uma rede que eu não entrei, mas eu sei que os motoristas gostam do Kawaii. Tem muitos motoristas estão por ali, eles me mandam alguns vídeos também do Kawaii. Mas eu acho que isso é bem legal. Mas independente dessas visualizações, tudo, você não tem nenhum tipo de monetização dessas redes sociais hoje, não? Não. O que me apareceu foi no TikTok, que parece que eles ia fazer como teste beta, que eles falam, alguma coisa assim, monetização, só que eu fiquei até meio sem entender exatamente como é que seria. Que na descrição lá eles estavam falando que seriam... A monetização viria a partir de 100 mil visualizações no mês, com um vídeo de 1 minuto. Aí eu não entendi se era todos os vídeos que eu fizesse em um mês somado 1 minuto, que daria 100 mil visualizações, ou seria só um vídeo só de 1 minuto. Acredito que seja a primeira forma que eu falei. Porque no TikTok são vídeos curtos, né? Não tem como fazer um vídeo de 1 minuto, já sai totalmente fora do
o patamar Mas deles, tem né? vídeo, hoje tem Não, vídeo tem um até outro, mais longo, é né? mais longo. Eu acho que essa questão, assim, no mínimo você precisa de um minuto. Né? Que essas plataformas têm os algoritmos e eles vão mudando e Uhum. remunerando cada vez de uma forma diferente. Como é o caso do YouTube e tal, e de outras plataformas. Mas eu acho que nessa questão aí você tem que ter um vídeo de 1 minuto. Né? E aí esse vídeo de 1 minuto tem que gerar Tem que mais de gerar 100 mil 100 mil visualizações, que aí você vai ganhar uma fração. Uma fraçãozinha de né? alguma coisa. Mas aí Só que não falou também. muita visualização É para muito. pouco dinheiro, né? Exatamente. E aí eu acho que talvez seja um caminho buscar outras formas de monetizar com conteúdo inteligente, como você faz, né? Um conteúdo divertido também, né? Eu gostei demais do conteúdo, tanto que eu entrei lá e falei, vou mandar uma mensagem, às vezes os caras não vêem, mas você viu, retornou, Sim, e tá sim, aqui, verdade, estou verdade. feliz com a presença. Não, eu É um também cara- gostei do convite. Motorista, sabe o que eu falo para os caras que vêm aqui? A gente tá aqui, não tá nem muito atrás de comercial, de nada disso. Sabe quem mais gosta de assistir isso aqui? É a família do cara. Sim. Né? Os amigos Eu próximos, contei a pra minha mãe, família. contei pra minha namorada, contei pro pessoal, pô, que da hora, legal, pô. E aí, tipo, ficaram felizes também por mim. Legal, Eu acho legal, mó vão barato estar isso aí. assistindo. Um beijo aí pra família aí do Rick. Um beijo E também. Um beijo espero também. que todos aí compartilhem aí entre a família. O cara, às vezes ele fica fazendo graça lá na dublagem, mas hoje ele tá aqui, deu a cara pra bater aqui. E aqui não tem E- dublagem, a gente quer saber dele como é que ele inventa tudo isso daí. Não, e outro detalhe, o pessoal sabe que eu sou tímido, mas conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai tentando desenvolver, entendeu? Mas o pessoal aqui sabe que eu sou tímido. Então, é um desafio também pra mim, entendeu? Vim Que aqui. bom, que legal. Então, não, aí tá desenrolado aí, cara. Eu acho que quando você faz essa parte das edições aí, da dublagem e tal, tem muita inteligência aí. E às vezes eu vi lá nas suas redes que você, hora ou outra, você falou lá pessoalmente e tal. A maioria deles é usando a dublagem, até Sim, porque você aproveita as coisas que são legais, tudo. Mas eu acho que você pode falar mais aqui. Você é um cara aparentemente é tímido, mas não é, senão você não faria esse trabalho bonito que faz, tanto no ônibus transportando o pessoal do Atende lá, quanto nas redes sociais, alegrando e divertindo o pessoal que é do busão. Que é a intenção, dar alegria. Não só pra mim, que eu também me distraio e dou risada com o que eu faço também. Legal. E o pessoal, e dá alegria também, fazer pelo menos o pessoal dar uma risada por alguns segundos, né? Algum momento, fazendo os vídeos dessa forma. Você sabe que esses segundos de risada tem um valor muito grande, dependendo do que a Então, pessoa tá passando. Foi como eu te digo, né? Como eu te disse. Eu vi vários. Não foi só uma vez, eu vi comentários. Nossa, seu vídeo alegrou meu dia. Pô, continue assim. Mó barato. Me rachei, sei lá o que, assim vai. É mó barato. Isso aí é gratificante também. Eu acho da hora. Pessoas se diverte com o que a gente tá fazendo. Outra, cara, tem muita gente vendo. Tem muita gente vendo, curtindo, e assim, as plataformas, né? As redes, ela faz a contagem lá, muitas vezes, de visualizações, ou de curtidas, ou de comentários. Mas tem muita gente que segue, que gosta demais, que não deixa de ver, e não comenta, não curte nem nada. É por isso que a gente tem que falar com os inscritos aqui, o pessoal que está assistindo, quem não é inscrito para se inscrever, ativar o sininho, fazer tudo que tem que fazer. É isso mesmo. Eu brinco que eu achei que eu nunca ia pedir isso na minha vida, porque eu assisti os vídeos dos youtubers e falava, pô, mas que chatice, esses caras estão de novo pedindo, vai pedir de novo. Mas os caras falam que tem que pedir, então a gente pede de vez em quando aqui para se inscrever também. É isso mesmo. Mas eu acho legal demais esse seu trabalho. Eu queria saber, tem diesel na veia aí? Porque a história do canal aqui é diesel na veia. Lógico que tem. Ou tá rolando... Já tem 10 anos que tem diesel na vez, né? Mais de 10 anos. E você é o primeiro da família que foi pro transporte de coletivo, pro ônibus, assim? Ou tinha alguém da família que... Não, foi o primeiro. Não tinha ninguém ligado a isso. Eu vou contar uma história. Quando eu era criança, prézinho, a professora mandou desenhar alguma coisa. Eu lembro até hoje. O que eu desenhei? Desenhei um ônibus. Legal. Mas aleatório, porque eu gostava sempre de ônibus. Sempre gostei de ônibus, uma coisa assim, desde pequeno. Só que assim, conforme eu fui crescendo, fui mudando as coisas, eu saí do ônibus e nem pensava mais. Aí surgiu a oportunidade de eu entrar como cobrador. Gostei. E veio toda aquela história que eu te falei pra virar motorista. E, tipo, já era. Agora corre na veia e não sai mais. E eu gosto de dirigir ônibus até hoje. Eu fui pra Tende por quê? O que aconteceu? Entrou uma outra situação aí. Dirigir e cobrar. Eu gosto de dirigir ônibus, mas confesso, dirigir e cobrar às vezes estressa demais.
Aí surgiu a oportunidade da Atende, eu falei, não, vou dar uma sossegada, porque o dirigir e cobrar estava me estressando demais. Aí eu fui pra Atende. Você sabe que dirigir e cobrar é um assunto, né, bem Polêmico. bem polêmico, Polêmico. né? E eu sempre achei que não era legal, Hum. mas eu não sei da sua experiência. Você pode até me contrariar ou dizer sua opinião. Uhum. Eu fiz um estudo recente em algumas empresas, né, de grandes cidades, né, como é São Paulo, né, e outros estados que eu não preciso nem citar, mas que a quantidade de passageiros que pagavam em dinheiro, que é esse o trabalho do cobrar, né, era 5% dos passageiros, na média. Ah, sim. Então, Depende. assim, é um negócio tão... Quando o motorista começou a dirigir e cobrar em algumas cidades, né? E eu já estava no transporte nessa época, já tem muito tempo que essa ideia começou, a tecnologia não tinha uma bilhetagem tão muito bem implantada ao ponto que metade tinha o cartão, outra metade não tinha. O trabalho de dirigir e cobrar era mais Principalmente pesado. mais puxado. Eu não sei qual que é a sua visão hoje. Se for para chutar assim, quantos por cento acho que do passageiro que é transportado no urbano, lá na região, lembra aí de alguma viagem que você fez, de 100 passageiros, quantos paga no dinheiro hoje? Tem muito ainda, você acha ou não? É que depende, aí depende da linha. Aí entra uma situação assim que eu já pensei e já até falei com colegas. Eu acho que deveria ser proporcional às linhas, vamos dizer assim. A linha que carrega, sei lá, tantos mil por mês, entra tantos mil bordos, ou tantos bordos por mês. Essa linha tem que ter cobrador. Ah, essa linha entra só isso. Essa linha não precisa de cobrador. Ela deveria ser proporcional, deveria colocar uma porcentagem ali de quantos. A média, e aí sim, linha com cobrador e linha sem cobrador. Mas, no caso, é a empresa que não tem cobrador e a empresa que tem cobrador. Sim, vira... E eu mesmo entrei na Alfa Rodobus e eu caí logo justamente na linha que mais dá bordo. Mais a bordo. Quando ele fala, gente, só para entender, a maioria Assim, que é do busão sabe o que é. Quando fala a linha aqui da borda, é a linha que tem o passageiro pagante. Em dinheiro. Né? Então, o cara que vai pagar em dinheiro, como eu não tenho bilhete único, nem bom, nem bilhete de nada, eu preciso pegar um ônibus, eu tenho que pagar em dinheiro. Sim, sim. Né? Esse é o que a gente chama de bordo, que é esse que é o trabalho que o motorista que dirige também vai cobrar. E é sobre esse, é um assunto polêmico que a gente está falando aqui, mas eu gosto muito, Rick, desses assuntos que são polêmicos no nosso setor, até para dizer que a gente aqui está imparcial. Eu tenho a minha opinião profissional, mas eu quero ouvir a opinião do outro cara. Né? Então, como você falou, tem linha que dá muito bordo, tem muita gente no dinheiro. Sim. Tem linha que não tem, tem linha que é quase que 99%, tá todo mundo com seu bilhetinho lá. Aí o motorista que dirige cobra e quase que não cobra. Então, mas tem linha que tem muito bordo e aí o exato. trabalho é forte, né? Exato. Eu caí numa das linhas mais fortes. A linha mais forte da empresa. Posso falar que a linha é a Jaqueline Santa Amaro. Jardim Jaqueline Santa Amaro. Em média, eu, sei lá, acho que fiz 2 ou 3 viagens. Deu 350 passageiros no total. Desses 350, 40 a bordo. Mais ou menos isso, entendeu? Vamos dizer assim, dependendo do ponto que você para, do lugar que você para, é estressante. Do meu ponto de vista é estressante. E pela sua conta aí, dá mais ou menos, dá um pouco mais de 10% dos passageiros. É o que eu falei, na média, tá dando 5%. Mas você vê, com 10% de bordo, já estressa o cara já. Já. Acaba, querendo ou não, acaba. Porque daí, depende da pessoa. Mas aí junta trânsito, junta ônibus lotado, junta a cobrança de dirigir, cobrar e tudo. Aí, tipo, às vezes a pessoa fica pilhada. Eu já tinha vindo de outra empresa assim, e meu intuito era entrar, falar, já que eu vou entrar aqui em São Paulo, aqui cobra, tem menos bordo, né, tem menos pagante, então vai ser mais tranquilo. Eu acabei entrando na linha mais pesada. Tinha mais peso. Falei, meu Deus, uma aprovação mesmo. Mas aí, enfim, mas aí teve a oportunidade da Atende. Eu fui pra Atende. Mas isso não significa que eu não posso... Você chegou a dirigir com cobrador escalado com você em alguma linha? Então, nessa empresa, a Alfa Rodobus, ela não tem. Já não tem? Já não tem, mas em outras empresas já trabalhei com cobrador. Trabalhava com cobrador. E aí o cobrador virava ali um irmão mesmo, um parceiro de... Da risada, de conversa. De conversa, de piada, do aquele passageiro. Tal. Sempre tem uma resenha, né? Sempre tem, não tem como. Só para os caras não acharem que eu tô fugindo da história do motorista dirigir e cobrar. Eu vou falar qual que é a minha opinião real. Certo. Né? Eu tô no transporte há 30 anos. Né? E eu já vejo essa história do motorista cobrar, isso já começou há mais de 20 anos já.
No no outros lugares, transporte. principalmente em outros Né? lugares. Né? Quando a empresa começou, a empresa que tinha ônibus convencional falou, agora eu vou pôr micro, porque o micro não precisa ter o cobrador e eu vou economizar. Uhum. Eu tô falando de 20 anos atrás. Né? E depois isso se popularizou, até hoje tem empresas que têm o cobrador e empresas que não têm. Mas com certeza os órgãos gestores têm um controle Sim. das linhas que tem mais bordo e aí mantém ainda o cobrador. Né? É óbvio que não, É que talvez depende. não é do jeito que o motorista espera, tudo como tu falou, pô, na sua conta que você fez aí de 350 passageiros com, sei lá, com 40 pagantes, tá dando aí um pouco mais de 10%, mas já fica difícil pro cara, já estressa o cara. Então, Eu já estressa entendo o cara. esse estresse, mas eu vejo o cara reclamando que transporta 350 passageiros, tem 3 pagantes e o cara tá reclamando do mesmo jeito. Né? Aí não faz sentido. Não faz. O que Realmente eu não. acho? A minha opinião, Rick, eu acho que assim, o motorista não deveria cobrar, Uhum. mas eu também acho que a função do cobrador, e falei aqui já em outros episódios, que a função do cobrador, meu avô, que me colocou no transporte, é cobrador, e já contei a história várias vezes aqui, eu acho que é uma função que precisa ser muito respeitada, que eu acho muito legal, mas a tecnologia veio mostrando já há mais de 20 anos que essa função, com essa evolução da tecnologia, ela ia acabar. Né? Exato, E aí cabia aos cobradores, né, buscar outros caminhos, de virar motorista, de virar fiscal, de virar mecânico, sei lá, ou de ir para outro ramo. Uhum. Mas eu acho que hoje tem tanta tecnologia disponível no mercado para acabar com esse bordo, com esse dinheiro e facilitar a vida de todo mundo, que é mais uma questão sei lá, de paradigma da população mesmo, e dos órgãos gestores e das empresas e até da gente que é do setor, e incentivar os caras a falar, pô, meu, vai, compra o cartão, vai, facilita a vida de todo mundo, porque o motorista já não tem mais cobrador em muitas linhas. E não vai voltar o cobrador se todo mundo parar de pagar no cartão. Principalmente nessa empresa aí, não volta, não mesmo. Não volta mais. Eles- E na grande Essa maioria empresa não que eu volta. tô, a Alfa Rodobus, ela veio das chamadas cooperativas de São Paulo. Sim. Né? Era uma cooperativa antes, aí em São Paulo foi obrigado a todas as cooperativas virar empresa. Aí nessas que eles viraram empresa, já tiraram todos os cobradores. Então eles já entraram como empresa já sem cobrador. Sem cobrador. Então elas não voltam mesmo. E já teve muito papo em São Paulo, já tirado até das empresas que tem, né? Não sei se, dependendo da linha mesmo, tira, né? Também. É assim, quando eu vejo, você vê, eu falei aqui que eu comecei a ouvir esse movimento, pode ser que tenha começado antes, ou algumas pessoas tenham visto isso depois, mas eu comecei a conhecer esse movimento há mais de 20 anos atrás, nos anos 2000, já no começo dos anos 2000, que eu vi a empresa que eu trabalhava chegar micro-ônibus para não ter cobrador. Uhum. E aí, nessa época, eu era escalante. Aí eu tinha que fazer a escala do motorista com o cobrador da dupla, na linha que eu tinha o carro convencional. E aí eu tinha uma outra escala para motorista só, que era dos motoristas de micro que não tinha cobrador. Né? Então, para falar de escala de folga, tudo tal de carro. Nossa. E aí eu entendi que a profissão do cobrador ia acabar. Ali você já viu, né? Ali eu já vi, falou, pô, tem alguma Vai coisa acabar, aí. não tem como. E depois veio a tecnologia, né? Eu tô falando de uma época que o passe, o Vale Transporte, era em papel ainda. Era eu fichinha. lembro. Não sei se você chegou a ver aquelas fichinhas Quando de eu fui, plástico colorida. quando eu fui cobrador, tinha uns passes em São Paulo. Além dos da MTU, né? Que é a região metropolitana de São Paulo, tinha os passes normal, comum de São Paulo também. Sim. Em 2005. Tinha. Então eu peguei isso aí Ainda também. tinha, então. Tinha Pois muito é. passezinho. Não, na verdade, tinha muito passe, mas não entrava muito passe. Porque já tinha Já tava- a bilhetagem já tinha eletrônica bilhetagem, já já tava estava bilhetagem. inserida, né? Isso. Eu acho que São Paulo caminhou bem nesse sentido, mas eu acho que ainda precisa, quando a gente fala de grande São Paulo, uma coisa é São Paulo Transporte, já está até evoluída com essa tecnologia. Óbvio que a gente sempre vai achar que precisa melhorar tudo, mas Sim. não dá para negar que São Paulo Transporte é um grande órgão gestor que já está à frente de muitas outras cidades, Uhum. né? Quando a gente pega cidades menores, é que eu te falei, eu fiz o estudo em 5 cidades grandes, Certo. como é São Paulo, e era 5% o índice de passageiro pagante. Não justifica ter cobrador para cobrar 5% das passagens. No Uhum. meu ponto de vista. Pô, tá falando um cara errado, tudo tal. Cara, na minha lógica, eu acho que Não faz sentido. Esse raciocínio, com não esse mesmo. Mas tem cidades e tem linhas que você tem 70% no dinheiro. Aí fala, pô, aí você
como a gente falou, ou tem ou não tem cobrador, uma linha dessa tinha que ter o cobrador, que aí 70% de pagante, Realmente. você vai matar o motorista. Exatamente. Fora que atrasa a viagem, tudo. E acaba irritando até os próprios passageiros também. Tipo, vira uma bola de neve. Irrita todo mundo, né? Vira uma bola de neve. Não tem pra onde fugir esse negócio aí. Quando começou essa história de dirigir e cobrar, eu me recordo, ninguém gosta disso, e a mídia também bate nisso também, os motoristas, né, não gostam nem... O motorista quer dirigir, a Não verdade gosto. é essa. Isso é O fato, motorista ele quer não dirigir. gosta. O motorista quer dirigir. Mas vamos... Que nem eu falei no começo, eu gosto de dirigir. Agora, dirigir e cobrar realmente não me agrada. Vamos torcer e incentivar para que a tecnologia continue evoluindo, para que o motorista não tenha que cobrar mais, que seja tudo eletrônico, no celular, no cartão de... já existe seria tudo ótimo. isso, já está tudo disponível, a tecnologia já está aí. Eu acho que as empresas têm vontade de automatizar tudo isso, para não ter mais esse passageiro pagante, mas ainda precisa de um tempo, né, para a população, para os passageiros entenderem e confiarem, né, no sistema de pagamento eletrônico, que é um sistema que para a gente é muito antigo até, Sim. mas tem muita gente ainda que não confia. Eu não vou pôr o meu cartão, eu quero pagar no dinheiro. É verdade, tem muita gente que não confia mesmo. Eu sou um cara que eu demorei para usar o cartão de débito e crédito. Você? É E porque olha você não que- confiava também. Fala, não, é porque eu acostumei com dinheiro e parece que se não tiver o trocado, por exemplo, fala, pô, eu vou comprar aqui um café. Como que eu vou passar o cartão num café? Eu achava- Eu tinha vergonha de passar o cartão para pagar um café. Então eu andava com o dinheiro trocadinho e tal para Trocado, comprar, pagar essas coisas pequenas. Vou num restaurante, aí ok, vou aqui, eu passo o cartão. Mas eu vou entrar na padaria, pedir um café e um pão de queijo, vou passar o cartão. É besteira, né? Mas você vê que eu sou um cara que não sou do mais moderno, mas também pô, por que você não passa o cartão? Já virou a moda agora, é o dinheiro digital, né? É verdade, tem muito isso. Ou Pix, né? O Ou Pix. tem no lugar Pix. que você vai pra tomar um café e já paga 50 logo. Pois é. Como assim? Dependendo do lugar. Oxe. Ó, se você. mais um, você e sua namorada já é 50 pau. Não, sério, vou te dar um exemplo. A gente recebeu aqui motoristas do rodoviário, né? Que para no Graal lá. Não. Isso é. Como que é um café Não, no Graal? eu Café tenho e uma uma experiência, coxinha. né? Tem uma Na experiência? Aeroporto, quanto que é um Não. café no aeroporto? Aeroporto tanto que tem vários memes sobre o aeroporto lá. Que tipo, eu não sei se eu tomo um café ou se eu vendo meu fígado, uma coisa assim. No aeroporto sempre tem esses memes Sempre aí. tem, é muito. Mas em então, relação muito a caro. Graal, eu sei também, porque quando eu tava um tempo que eu fiquei de uma empresa pra outra parado, vamos dizer assim, teve um colega que me chamou pra fazer uma viagem, né? De turismo? De turismo, né? Legal. Daqui de Sampa pra Paraty ou Angra, alguma coisa assim. E a gente paramos no Graal. Eu falei, e aí, como é que é? Não, pode vir. Pode escolher o que você comer aí, uma coisa aí. O motorista tem passe livre no Tem passe nos livre, isso é postos, verdade, né? isso é verdade. legal. Pode escolher aí que você comer. Eu, peguei isso, peguei aquilo. Eu falei, mas e aí, como é que vai fazer pra pagar? Tranquilo, relaxa. Chegou lá na hora de pagar, só entregou a comanda. Mas não paga não. Não, aqui nós não paga não, é tranquilo. Paga. Só que daí quando eu fui olhar os preços lá, tudo lá em cima, eu falei, eita, que negócio é esse? É 50%. Se for É só tomar, as facadas. se tiver com a sua namorada lá, são 2 cafés e 2 pão de queijo, sei lá, e mais algum chocolate, é R$50. É bem por aí mesmo. O negócio é pesado. Tudo caro mesmo. Mas você vê, eu acho que pra resumir e voltar no nosso assunto do pago, o motorista dirige e cobra, tem o Dirige e cobrador, cobra. não tem? Pra mim, cara, não tem como voltar atrás, a tecnologia tá aí, ela já chegou, ela já levou os cobradores de algumas empresas, Sim. e é uma questão de tempo Pra se caminhar tudo. para isso, nem o motorista ter que cobrar mais, porque esse percentual que ainda não tem, amanhã ou depois vai poder pagar no cartão de crédito. Já tem cidades que isso acontece, tudo, tanto no Brasil quanto fora, que o cara, por exemplo, eu não tenho bilhete único, nem cartão bom, nem legal, nem de nada disso, mas eu tenho no celular cartão. cadastrado que eu vou encostar lá no validador e vai tirar direto do débito. Sim, tem. Acabou, tem mesmo. não tem mais dinheiro. Verdade, tem mesmo. Se a gente reparar, até no cachorro-quente que tem no ponto final, normalmente, tem um carrinho de cachorro-quente ou o churrasquinho lá, os caras estão pagando no Pix, já o dinheiro tá sumindo daí também. É uma bem isso questão mesmo. de tempo para tirar o dinheiro do ônibus, né? E isso virar tudo pagamento digital e é o motorista só ter que dirigir com toda a tranquilidade, com toda a atenção e não ter mais Seria ótimo. que ficar ali. É uma questão Seria de ótimo. tempo. Eu acho que em pouco tempo isso vai resolver. Eu espero assim,
né? Mas eu acho que esse tempo vai chegar. Mas, eu não deixei de dirigir ônibus ainda, entendeu? Porque final de semana, às vezes, quando tá sem serviço na Atende, ou ficamos na reserva, E aí tem que ir pra qualquer linha. pode qualquer linha, ou já escala direto em alguma linha. Aí, vamos pra Mas vai linha. com gosto também. Aí Não, até vamos dirige com gosto, cobra né? e dirige cobra com Sim. gosto, porque aí é Tranquilo. outra vibe, né? É outra vibe, É outra um situação. serviço, é um serviço diferente. É bem diferente, oxe. E que nem eu falei, a gente gosta de dirigir ônibus, não tem problema nenhum com isso. Pra mim é até melhor. Que maravilha. Estamos aqui com Rick Aneri. Isso. É Rick Wade. É Rick, abreviação de Ricardo, o A de Araújo, meu segundo o sobrenome, né, o primeiro sobrenome, e o Neri por inteiro. Então é Aneri. Ricardo Araújo. É Ricardo de Araújo Neri. Ricardo Araújo Neri É o nome veio aqui inteiro, no Podbus abreviado. 64. Um cara inteligente, porque as postagens dele têm umas sacadas divertidas e legais. Eu sou fã. Lá, sigo você em todas as redes sociais. Eu queria primeiro agradecer muito a sua presença aqui e dizer que esse bate-papo aqui é para mostrar que tem muita coisa diferente no transporte, tem opiniões diferentes, É bom. né? E eu debater acho que é isso. sempre bom. Eu ainda penso em fazer uma mesa redonda um dia com vários motoristas, eu não sei em qual formato, Seria legal. para criar um debate assim e trocar ideia, porque assim, eu sempre fui um defensor dos motoristas de ônibus também, mas ao mesmo tempo eu sei um pouco do outro lado, do lado da empresa, da gestão da empresa, e eu fico equilibrando e falando a minha opinião, que eu acredito. Tem gente que Sim. gosta, tem gente que não gosta, mas o grande objetivo do canal é mostrar que no nosso setor de transporte, né, o Podbus 64 nasceu aqui para descontrair e para trazer um conteúdo profissional e trocar essas experiências aqui, bater um papo de boa aqui e mostrar que tem muita gente boa no busão. Sim, com certeza. Você falou, né, de repente fazer uma mesa redonda, entre aspas, Sim. aqui com o pessoal. Eu tô num grupo no WhatsApp do pessoal que a gente se conhece do TikTok. Legal. Mas aí tem gente vamos dizer, gente da Bahia, né, o Daniel, tem Érica de Espírito Santo, Legal. tem o Mamal que é de São Paulo mesmo, mas acho que é de São Bernardo do Campo, algo assim. E tem o Willio, tem o Etalisson, entre outros, desculpe se eu não lembrei de todos, mas entre outros, são todos lá no grupo que a gente fez, o pessoal que se conheceu no TikTok, Legal. e a gente troca ideia lá. Fica Maravilha. tudo. Vou deixar um abraço pro grupo todo lá, compartilha o link lá. Já já põe o convite lá, fala, ó, foi lá no programa o cara do Podbus 64 lá. Exatamente. O cara exatamente. fala umas coisas lá, mas já convidou quem quiser participar. Uhum. É só você passar o contato direto da Jana, que vai tentar agendar com eles, como foi com você. Uhum. Pra mim tá todo mundo convidado. Que for amigo seu, lá da Alfa Rodobus, o passageiro ou o colega lá do... eu já tô chamando até passageiro aqui pro programa já. Vou passar, vou divulgar e vou convidar também. Vou falar pro pessoal, ó, pode chamar qualquer coisa, eu passo o contato também, que nem você falou. Show. Pode chamar que o cara é nota 10, ó, recepção nota 10 também. E agora a gente vai chegar ao fim da nossa viagem aqui, vamos aproveitar aqui Vamos, a sim, cestinha aí, sem os petiscos aí, feitos especialmente pela Jana aí do Podbus 64. Ô Rick, eu fico sempre muito feliz, e eu falo isso todo vídeo, e eu falo, pô, mas o cara fala a mesma coisa toda vez. Eu tô sempre muito feliz aqui no Podbus 64, porque eu tô fazendo certo. o que eu gosto, né? Batendo um papo aqui, numa forma descontraída, quando tem um chocolatinho aqui, uns petiscos, tem uma cervejinha para quem bebe, não é seu caso, né? Tá tomando aí uma água, um suco e tal. Exato. Mas o objetivo aqui é receber muito bem quem é do busão, independente da função, né? Independente, falaram, pô, mas você não chama só os empresários? Não, não quero. Os empresários têm já a vida deles lá, e é corrida, e eles têm uma outra visão. Já vieram outros empresários aqui, e vou manter o convite, mas eu não quero abrir mão de conversar com todo mundo que é lá do ponto final. Como você é, como eu já fui, quem tá na operação mesmo, quem tá na linha de frente, quem dá a cara para bater pro passageiro. Pô, Né? Ou quem cuida muito bem do passageiro, como é o seu caso, nesse transporte do Atende. Então, queria muito agradecer a presença. Deixa o abraço aí pra família, para quem você quiser, pros seguidores. Depois vamos ver se o Rick vai soltar aí um conteúdo aí do Podbus 64, se vai fazer alguma dublagem aí. E vamos ver o que vai acontecer. Não, pode deixar. Eu que agradeço pelo convite, entendeu? Quando eu vi lá, eu fiquei até, tipo,
Pô, uma honra, vai ser um prazer, entendeu? Achei super divertido, agradeço o convite e mando assim, um abraço pro pessoal, família, os pais, colegas, irmãos, namorada, um beijo também. Enfim, mando um abraço pra todos que estão nos vendo aqui e satisfação em estar aqui, pô. É isso. Só agradeço, só. Como eu digo, então, como uma viagem, o Podbus 64 também tem o ponto final. E a gente está chegando aí no fim da nossa viagem. Sim. Eu queria... Uma coisa que eu sempre falo também Hum. é que eu preciso soltar o maneco, fechar a porta, porque a gente vai pro próximo episódio. Mas antes, eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe demais a sua jornada Amém, amém. lá no seu trabalho, na Alfa Rodobus, com o pessoal do Atende ou no Urbano, com os colegas aí, com os seguidores, que tenha sucesso. Deus abençoe. E é isso, Amém. tamo junto até depois da última viagem. Fica com Deus e vamos pro próximo. Amém. Obrigadão. Tchau, Um tchau, abraço. gente. Tchau, tchau. Até mais. Tamo junto. Oi, gente! Tô aproveitando, o Alex Jones não chegou aqui ainda pra dar uma informação muito importante pra vocês. Olha que bonito que eu fiquei. Tô aqui paramentada no meu bonezinho pra avisar vocês que as vagas do nosso curso Gestão de Operação acabou! Põe essa musiquinha aí pra mim, produção! Acabou! Acabou, pessoal! Que pena, hein? Você não me ligou? Tenho duas músicas pra você. Que pena, amor. Que pena, Pena. E a outra música é Acabou, que eu acabei de cantar. E então, sabe aquele ônibus cheio que você fica esperando o dia inteiro? Pois é, você deu o sinal e ele não vai parar, porque agora, ó, tá cheio, parceiro. Vai no próximo. A gente te espera na próxima viagem com vocês, tá bom? Beijo, obrigado, tchau.